Fala Dev, depois de muito estudo a gente vai cair aqui no Spring Boot. Só que hoje eu vou trazer uma visão diferente. Eu estava aqui mexendo com essa ferramenta do ChatGPT, onde ele mostrou aqui uma estrutura de projeto bastante interessante. E a gente vai utilizar o Eclipse como ferramenta para estar nos ajudando a implementar todo este código que está aqui com a estrutura tudo bonitinho para você ver se isso aqui pode ser um ambiente de aprendizado ou não para você, tá certo? Então para isso a gente vai simplesmente vir aqui no Spring Initialize. Se você já conhece essa tecnologia, você vai perceber que é bem mais fácil de criar projetos com ele. Principalmente se você já conhece o Maven, que é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes. Eu vou utilizar o projeto com Java. A versão que eu vou utilizar é a 2.7.10, que é a versão que eu mais gosto. E eu vou dar o nome do projeto aqui de br.com teste. E aqui eu vou colocar o nome do projeto de Spring. Ou seja, é um projeto que, por exemplo, está ali no site de teste com o nome de Spring. Aqui uma descrição normal, que é opcional se colocar. E o empacotamento eu vou dizer que vai ser um empacotamento tipo jar. Aqui no Spring Initialize você tem a opção de adicionar dependência. Ou seja, você pode aplicar o Spring Web, onde você pode estar utilizando para criar rotas, para acessar sua API, criando um modelo RESTful. Você pode adicionar também o JPA para aplicar persistência, está utilizando classes Java para fazer o mapeamento do banco de dados. Você pode até definir a dependência do banco de dados. Eu coloco aqui ó, MySQL JDBC Drive para ele já adicionar o drive do MySQL. E ainda posso adicionar uma ferramentazinha chamada DevTools, Spring DevTools, que é para quando eu inicializar minha aplicação e eu modificá-la, eu não ficar precisando parar a aplicação e atualizar para visualizar o resultado. Ou seja, a minha aplicação está rodando, eu consigo modificar e já ver o resultado em tempo real sem estar precisando parar a aplicação. Feito essa configuração básica aqui, vou só escolher a versão do Java aqui para a versão 8. Deixa eu clicar aqui em Generate para ele preparar um arquivozinho .zip, que será o arquivo do projeto. Eu vou selecionar aqui a pastinha onde eu quero que esse zip seja direcionado, que é o workspace do Eclipse, que já está lá. Aqui o nome dele é Spring Boot. Vou jogar aqui essa pasta. Agora que nós já estamos com ela aqui, eu vou só extrair essa pasta para a pasta do Spring Boot para que eu possa importar. Cliquei aqui em OK. Esse arquivo já está armazenado na pasta do Spring Boot. Olha aqui, ó, Spring foi colocado agora dia 13 às 20 horas e 16 minutos. Feito isso, eu já posso vir aqui no Eclipse, clicar aqui em File e importar o projeto. Vou importar o projeto, geralmente vem assim. Eu vou escolher o Maven, que foi o gerenciador de pacotes que eu escolhi, e clicar aqui em existente projeto do Maven, que foi nada mais do que isso que a gente acabou de criar aqui, ó, projeto Maven. Agora que a gente vai clicar em Next, vai procurar o projeto aqui no browser, ele já vai direto para a pasta do Spring Boot aqui, ó, na área de trabalho, onde eu quero que ele pegue a pasta do que tem o nome Spring, que é o projeto. Selecionei, ele já vai marcar aqui, ó, que vai buscar todas aquelas dependências através desse arquivo aqui, ó, pom.xml. Ou seja, tudo isso aqui que eu adicionei, ó, Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Drive, Spring Boot, ele vai buscar aonde quer que isso esteja na internet. Não precisa ter essa preocupação com isso. Eu não preciso saber aonde o arquivo MySQL connector.jar está dentro da internet, no mundo lá, para que eu pegue esse arquivo, adicione dentro do meu projeto e possa acessar o banco de dados com ele. Ou seja, eu não tenho que me preocupar mais com isso. O Spring Boot ele serve para dar esse boot de inicialização rápido, onde só importar aqui com Finish, ele já vai começar aqui no canto direito a baixar essas dependências através daquele arquivozinho .xml, e aqui ele vai começar a montar toda a estrutura do meu projeto. Ou seja, ele vai criar as pastas padrões como o ChatGPT mostra aqui, ó. Ele mostra que a gente vai ter uma pasta, por exemplo, com.com.exemplo, onde a gente vai ter alguns diretórios, onde esse aqui seria o nome do nosso projeto inicial, como no caso do Spring. Aí depois teria o Spring Controller, o Spring Model, o Spring Repository, o Spring Service, o Spring Exception e o Spring Config.
Ou seja, até aqui ele cria, normal, e essas variações aqui, que é seguindo os padrões de desenvolvimento da API REST, a gente vai ter que criar depois. Aí depois aqui ele dá um exemplo de banco de dados que a gente poderia criar. Daqui as configurações do projeto, utilizando Spring Web, da JPA, que é no arquivo Application Properties, que a gente vai mexer também. Ou seja, esses arquivozinhos aqui a gente não vai precisar criar, a gente vai só precisar adicionar as configurações. Aí aqui a gente vai precisar criar essas demais variações e adicionar nas respectivas pastas, tal como uma classe Java, que é chamada de controlador, onde eu posso simplesmente acessar uma rota. Uma rota aqui no caso de método get mapping /id. Isso seria semelhante a eu abrir aqui o meu navegador quando a aplicação estivesse rodando. Informar que eu quero que a minha aplicação execute localmente na porta 8080. E aqui eu passo o ID do meu cadastro no meu banco de dados. Por exemplo, no meu banco de dados tem a pessoa que está com ID 1, que refere-se ao nome da pessoa, ou seja, todos os dados que foram cadastrados daquela pessoa. Como a aplicação não está rodando aqui, a gente não vai mostrar, mas isso aqui a gente vai criando ao longo do projeto. Pode perceber que ele já assumiu aqui, ó. Eu posso vir aqui na parte do Spring Boot e tudo aqui ele já criou através do Maven. Já criou essa estrutura aqui, ó, onde eu tenho aqui a pasta principal do Java, dos recursos, do teste, as bibliotecas, que aqui nós temos também o MySQL Connect. Se você vir aqui, ó, cadê? É aqui que ele está ou não? Java SQL, deixa eu ver se é nesse ou é nesse. Maven Dependencies, Spring Boot, aqui ó, MySQL Connector Java 8.0.33.jar. Ou seja, ele foi lá no site do MySQL, baixou esse arquivo aqui, adicionou o nosso projeto, já configurou para ele aparecer aqui como uma dependência e a gente nem precisou se preocupar com isso. Aqui nós temos o SRC, temos aqui o arquivo .xml, que é onde ele pega as dependências para fazer aqueles downloads todos. Aqui, ó. Aqui você está percebendo que ele está utilizando o Java versão 1.8. Ele já deu a inicialização do Spring Data JPA, foi a dependência que adicionou, start do Spring Web, o DevTools, MySQL Connector, o Start Test, o Maven plugin, ou seja, ele já puxou tudo através desse arquivo aqui. Aqui, se a gente abrir a pasta principal, a gente vai ter a aplicação principal aqui, que nada mais é do que o inicializador para já rodar ela. Se você tipo executar do jeito que está aqui, vindo aqui com o botão direito, cadê aqui, vamos em Run As e vai ter lá embaixo o nome Spring Boot. Aqui eu já estou utilizando o Eclipse só com a extensão do Spring Boot. Eu não vou explicar como é que a gente instala ela, que é bem simples. Basta vir aqui em Help e você vai procurar aqui por Eclipse Marketplace e procurar pelo nome Spring Boot. Depois disso que você achar, é só clicar em Next, Next, Next e ele vai reiniciar a Eclipse e já vai abrir aqui preparado para criar projetos com Spring Boot. Aqui a aplicação já está rodando, ele diz que falhou, na URL atributo não foi especificado, data source configurado. Aí quando a gente vê que aqui já deu um errozinho aqui, foi porque ele já tem esse arquivozinho aqui, ó. Application Properties, que é o arquivozinho de configuração para acessar o banco de dados, tem esse cara também. Ou então pode ser simplesmente cadê aqui? Falha para configurar o data source, a URL, atributo específico. Vamos olhar aqui o que ele criou no Application Properties. A aplicação está toda certinha aqui. Ou será que ele executou outro projeto? Vamos testar novamente. Mas com certeza é esse aqui do banco de dados. Já temos aqui a nossa primeira parte aqui de erro para a gente identificar o que foi que deu errado. Ele está inicializando a aplicação, tudo bonitinho. Aí o banco já aparece tudo aqui, ó, no console. Se tiver dando tudo certo, ele fica só com esses nomezinhos aqui, verdinho parado. E você já consegue acessar pelo navegador através de localhost na porta 8080. Que aqui ele já botou o Tomcat, ó. Tomcat HTTP para receber a solicitação. Aí ele diz que deu um erro de log, análise de report, debugging. A aplicação falhou a inicializar a URL. Aí vamos fazer o seguinte aqui. A gente acabou de criar o projeto. Ele já está com MySQL, mas eu acredito que a dependência não foi a dependência correta que ele adicionou. Deixa eu ver aqui, tirar esse com MySQL.
deixar só MySQL. MySQL Connector Java, ele adicionou esse runtime aqui. Não é esse. Deixa eu ver se é assim ele já vai salvar ou se eu vou precisar procurar algo a mais. Aqui eu vou precisar procurar algo a mais. Então, já que ele, cadê aqui? Iniciando server. Já que ele não conseguiu achar, eu vou nesse site aqui chamado de MVN Repository, onde eu vou simplesmente pegar a dependência do MySQL diretamente e vou inicializar o projeto e ele já vai executar sem esse erro. Cadê aqui? Aqui ele está vermelho porque ele não está achando a dependência. Eu vou colocar aqui MySQL Java. Ele vai mostrar aqui que tem o MySQL Connector Java. Vou pegar a versão 8.032. Vou utilizar o gerenciador de pacotes Maven, onde aqui já está tudo bonitinho. Vou só copiar. Vou vir aqui no arquivo .xml, vou apagar isso aqui. E o legal do Maven, quando tem esse arquivozinho .xml, é que tipo, ele vai baixar tudo para mim de uma forma bem simples. Eu não tenho que adicionei as coisas, vou ter que apagar e vou ter que configurar tudo de novo. Não, é só adicionar aqui, alterar e tal, e deixar tudo configurado direitinho. Que ele já está baixando, ó, aqui não apresenta mais o erro, porque ele já identificou que essa escrita aqui da dependência é uma escrita correta. Beleza, já atualizou. Não vamos mexer no Application Properties ainda. Vamos só executar a aplicação para ver se já está tudo ok. Se esse erro vai sumir. Ou seja, foi uma dependência que foi adicionada errada, aí ele deu esse errinho. Aí aqui ele já está executando. Cadê aqui? Exato, começou. Vamos aumentar aqui para visualizar o resultado inicial. O do Tomcat, descrição, a URL não tem sido configurada. Aí ele considere o seguinte: se você está utilizando um banco de dados, informa o endereço. Só que eu ainda não informei nenhum banco de dados. Cadê aqui? Eu só estou aqui com você, mas vamos fazer o teste que ele diz lá. Não era para estar solicitando já isso, mas eu já vou informar aqui para ele. Aí ele já diz aqui que a gente vai acessar o banco de dados chamado Cadastro Usuários. Eu vou vir aqui no Application Properties, coloquei aqui esse código, onde eu estou informando a URL, que ele deu erro aqui na URL, ó, cadê? Ele quer saber qual é a URL. Aqui o nome do meu usuário é root, o padrão, a minha senha também é root. Estou dando permissão para ele atualizar, se tiver alguma modificação. Agora eu tenho que criar pelo menos esse banco de dados aqui, para que ele consiga, como é que eu posso dizer, encontrá-lo. Eu vou abrir aqui o CMD no executar do Windows, que ele vai abrir o terminal aqui, o próprio de comando, e eu vou logar aqui no MySQL para você visualizar aqui, ó, MySQL-u root -p, aqui a senha, o create database cadastro underline usuários, criou o banco de dados, aqui nós já podemos usá-lo, daqui um use cadastro underline usuários, pronto. Vou pedir para apresentar todas as tabelas que tem criado lá, show tables, não tem nada, tá vazio. E a gente vai simplesmente executar novamente a nossa aplicação. Vem aqui, Run as Spring Boot Application. Se tiver tudo configurado direitinho, ele já vai conectar no banco de dados e já vai estar rodando aqui. Mesmo que não tenha nada lá, ele só quer conectar. Tá rodando, Hibernate, achou o Tomcat, parece que agora vai, já inicializou o JPA, ou seja, ele queria conectar no banco de dados. Tomcat na porta 8080, a versão do Tomcat é a 9.073, ou seja, se a gente não fizesse desse jeito, a gente tinha que até procurar qual era a versão do Tomcat que a gente queria instalar, mas nem se preocupou com isso. Hibernate aqui, ó, versão 5.6, você procurou a versão do Hibernate para instalar? Não, ele já configurou para você. Se você quiser especificar no .xml, você muda depois, mas aqui você já criou tudo mais rápido. Aí, ó, agora eu posso vir aqui no meu navegador, colocar aqui localhost na porta 8080, só para visualizar o que é que aparece. Ele já diz aqui, ó, mensagem de erro, ou seja, ele já está encontrando a aplicação Spring Boot rodando, mas como não tem uma páginazinha web criada, ele apresenta um erro padrão lá, que como se a página tivesse em branco, white label erro page, mas a aplicação já está rodando. Status 404 porque ele não achou a página, tipo não encontrado.
Aí isso aqui a gente não vai mexer. A gente agora vai voltar aqui. Deixa eu fechar essa parte aqui. O Initialize não precisa mais. O cadastros a gente já viu aqui, ó. Ele disse que a gente podia criar a tabela usuários, mas a gente não vai criar essa tabela agora. Vamos só focar na parte da estrutura. Aqui a gente tem o projeto inicial que ele já criou, que é esse projeto aqui. Cadê? Aqui, ó, br.contestString. Aí agora a gente vai criar o restante dos pacotes, que no caso é o controller, model, repository, service, exception, configure e resource. O resources acho que já está aqui. Cadê aqui, ó, resources? A gente não vai mexer nele, vai só clicar aqui e new package para criar já a estrutura. Vou botar aqui um ponto controller. Vir aqui e adicionar um pacote do tipo model, um pacote do tipo config. Tem mais do que aqui? Controller, model, config, repository, service e exception. Vou adicionar aqui o ponto repository, new package.exception. Ou seja, aqui é só a estrutura, só o que a gente chama de arquitetura do projeto. Config exception. Adicionou o service. Vou adicionar o service agora. Porque tipo, o Spring Boot ele tem uma estrutura que você pode tipo, criar uma aplicação completa e depois criar o front-end para que você só acesse os dados que está aqui. Ou seja, você consegue criar uma classe que mapeia uma tabela do banco de dados. Você não precisa especificamente instanciar um objeto para criar essa tabela. E ele já atualiza tudo aqui no MySQL. Cadê aqui um exemplo? Vamos visualizar aqui. Aqui nós temos a configuração do projeto que a gente já fez para inicializar. Temos a classe aqui controlador que vai mapear as rotas. A classe do usuário. Pronto, essa classe aqui ela é chamada de entidade. A entidade geralmente a gente coloca dentro de um pacote chamado de entity. Aqui ou mod também pode ser. Mas eu vou criar aqui, eu vou deixar assim. Deixa eu visualizar aqui. O usuário representa a persistência do banco de dados. Cadê aqui? Repository. Vamos criar logo o repositório. Copiar aqui. O repositório é chamado de usuário repositório. A gente vai criar aqui uma interface que é chamada de usuário repositório. Aqui já criou o projeto, eu vou só substituir pelo código que já tem lá. Aí ele fica dando esses erros porque ele quer que você dê um contra espaço para ele procurar a biblioteca. No caso é essa daqui, ó, org.springframework stereotypy. Já pegou aqui o repository, vai pegar aqui o JPA repository também. O usuário a gente não criou ainda. E aqui nós temos o optional para importar também do pacote java.util. Pronto, primeira parte tá ok. O usuário, que é esse cara aqui, ele é um entity, se eu não me engano, a gente coloca na pasta entity, mas deixa eu ver aqui. A classe usuário que você criou acima, que possui a notação entity, deve ser armazenada no pacote. Aí aqui controller model, no pacote model, ou devo criar um pacote entity, um pacote chamado entity para isso, seguindo as boas práticas de programação. Ou seja, eu fiz uma pergunta bem complexa para ele aqui. Ele já está criando a classe, o pacote onde a classe usuário deve ser armazenado vai depender da conversão nomenclatura está seguinte. De maneira geral, é comum que as classes que representam entidades de sistema sejam armazenadas no pacote model ou domain. Aí aqui ele mostra a estruturazinha. No pacote aqui model tem o usuário.java.
Então a gente vai seguir o padrão que ele está definindo aqui. A gente vai copiar essa classe aqui chamada de usuário e vai adicionar lá no pacote model. Model, vem aqui new, criar a classe chamada de usuário. Vou vir aqui apagar essa parte e colar o código que ele já adicionou. Aqui ele já importou tudo bonitinho. Não, tá executando aqui, já está atualizando por causa do Spring DevTools. Vou executar aqui o entity, que a gente vai pegar da parte da biblioteca javax.persistent, persistence, a table também, o id também. Ou seja, essas notações aqui que eu estou importando, as bibliotecas, nada mais é do que ele pegando essa classe Java chamada de usuário e mapeando para o banco de dados. Ou seja, eu precisaria demandar de muito tempo para tipo configurar o meu banco de dados, escrever o código SQL, como no caso a gente está utilizando aqui o MySQL, para depois a gente, deixa eu ver aqui, note, ele não está achando essa anotação, eu vou tirar por enquanto, depois a gente vê que tipo de outro erro, que a gente pode tipo, definir se uma coluna do banco de dados ela vai ser nula ou não. Aqui eu estou deixando que ela pode ser nula. Aqui, porque no caso essa versão aqui não precisa daquela anotação para dizer isso, só informando aqui que a no table será falsa, aí ele pode deixar ela falsa. Make true, achar uma única, a chave primária vai ser o ID. Eu posso vir aqui gerar os get setters, vindo aqui em source, generate o get setter, tomar ID, nome, e-mail e senha, gerei. Já vai adicionar aqui, aí ele adicionou em cima do comentário, vou colocar o comentário aqui, pronto. Ou seja, a classe usuário já está criada, eu posso vir aqui na interface chamada user repository e importar aqui o usuário. Pronto, o erro já desapareceu. Agora o que é que ele vai pedir aqui? A gente já pode criar o controlador chamado usuário controller, copiar aqui, que vai ser feito na pasta controller, new class, ou seja, a gente não está nem se preocupando em saber o que ele está fazendo lá. Aqui a gente só está tipo seguindo as práticas que ele está dizendo que é recomendado, copiando o código que ele disse e simplesmente a gente está, como é que se diz, confiando que está tudo certo, para a gente ver se a gente consegue criar uma aplicação do zero sem ter essa preocupação de tipo, eu preciso entender tudo como funciona para poder criar essas coisas. Ou seja, se você conhece a tecnologia, como no caso do Spring, conhece as notações do JPA, conhece a parte do Java, você conhece como poderia ser feito o mapeamento do banco de dados e tal, repository entity, daqui você tipo tem como criar um projeto bem mais rápido do que qualquer outra coisa, que tipo a sua habilidade já está bem desenvolvida a ponto de você pegar um código que foi gerado por outra pessoa, que nesse caso aqui esse código poderia ter sido gerado por um programador aí em outro repositório do GitHub, a gente simplesmente ter copiado e tá aqui agora fazendo modificação do jeito que a gente quer. Então a gente está simulando isso, que a gente pegou um projeto aí de alguém que está na empresa, que está simplesmente fazendo essa parte e a gente, como é que se diz, tá criando essas modificações aqui. Aí aqui ele disse response, essa parte aqui ele não finalizou, ele deu um erro lá no, ele quer dizer no, como é que eu posso dizer, no chat GPT ele não gerou a resposta completa e eu simplesmente fiz outra pergunta embaixo, mas depois eu posso pedir para ele complementar isso aqui, ou então fazer logo aqui. Poderia completar este código, botar aqui o código, vamos ver se ele fez lá. Pronto, aqui ele já completou. A gente vai vir aqui e vai adicionar ele.
Aí usuário service, beleza. Aí a gente vai ter que criar o usuário service, ou seja, a gente vai ter que criar a classe service também aqui. A gente já tem ela aqui, mas não criou. Que vai ser chamado de usuário service e ele vai pegar isso aqui. Aí a gente vai voltar lá, vai procurar o service aqui, usuário service. Aí vem aqui, new class usuário service. Aí eu venho pra cá, apago isso aqui e salvo, e vou só importar as anotações como eu já mostrei anteriormente. AutoAride, usuário repository já está adicionado, o usuário já foi adicionado também. O optional é do próprio Java, ponto útil. O usuário existente exception. Isso aqui está aparecendo que é uma classe que a gente tem que criar ainda. Só pelo nome dela a gente tem como saber isso. Aí vamos ver aqui usuário existente. Aqui usuário repository. Aqui nós temos o controlador, banco de dados. Aqui a gente já fez, o usuário já fez, repository já fez. Classe usuário service já adicionou. Vamos ver se ele tem aqui atualizar usuário. Usuário não encontrado, é uma exceção. Aqui nós temos o usuário controller que a gente já fez. Aí esse usuário aqui ele não criou. Aí eu posso pedir. Poderia criar a classe de exceção usuário controle exceção que não foi criada no exemplo acima. Ou seja, você percebeu que lá ele não gerou o que a gente estava precisando, mas a gente simplesmente coloca para ele reler o que foi que ele fez e a partir disso a gente começar a fazer tudo aqui. Aí, nessa parte de exception a gente tem aqui, vamos criar a classezinha chamada exception, que no caso é, cadê o nome daqui? Usuário não encontrado exception. Ou seja, a única preocupação que eu estou tendo aqui no Eclipse é criar as classes com o mesmo nome. Aqui tá beleza, vamos olhar aqui nesse pacote agora. Vamos importar. Cadê aqui? O usuário não existente. Ele colocou alguma anotação, não colocou anotação, botou no pacote exception. Aqui esse usou essa classe já está sem annotation. Poderia verificar se é isso mesmo, de acordo com o exemplo acima que foi solicitado. Você tem razão, peço desculpas pelo meu erro. Aí ele bota aqui, ó. Aí, que sem anotação o Spring não consegue mapear. Aí a gente já tem como desconfiar de algumas coisas que tipo fica mais óbvio da gente procurar. Aqui importei ele, importei aqui o HTTP status, ou seja, essa exceção aqui ela só vai ser usada quando a gente não, como é que eu posso dizer, HTTP status só vai ser utilizada quando não, como é que eu posso dizer, quando não é, quando ela não foi encontrada, de algum erro que não foi encontrado ele já cai aqui. Vamos olhar aqui no usuário service, essa exceção que ele não quer importar aqui. O usuário não existe
Acho que eu entendi, né? Tem alguns detalhezinhos aqui. Aqui ele não está importando. Esses outros a gente vai olhar depois. Vamos olhar o principal aqui. O usuário service, a gente já criou. Essa parte aqui já sumiu com os erros. Vamos fechar aqui. Beleza, ele já criou aqui pra gente, ó, o usuário que a gente vai mexer, o método post, o método get, o método get mapping, putting, mapping. Em teoria, essa entidade aqui já foi criada, ou seja, já tem uma tabela no banco de dados chamada usuário. Então, se a gente pedir aqui para mostrar as tabelas, ele já criou. Se a gente pedir para descrever essa tabela, ele já criou a tabela no banco de dados. Ó. A gente não mexeu com MySQL aqui, a gente está só acessando aqui no terminal para verificar o que ele criou através do Spring, que foi criado através do chat GPT. A gente só fez copiar o código e jogar para cá. Aqui a gente já tem a tabela com a rota tudo bonitinho. Vamos olhar aqui o usuário service. O usuário service está dando erro no Froze aqui. Se estiver presente, eu não quero saber disso aqui. Eu não quero que ele chame a exceção, já que ele está reclamando de erro aqui. Se tiver vazio também, então vamos deixar para lá, para a gente não perder tempo aqui. E esse daqui, como a gente não está utilizando ele por enquanto, a gente vai simplesmente só tirar o mapeamento aqui da anotação para que o Spring não encontre ele. Em teoria aqui o código já está praticamente pronto, e o que a gente tem que fazer aqui é a gente vir aqui na parte do, cadê aqui, fazer um cadastro para a gente testar, né? Porque aqui ele tem no usuário controller as rotas que a gente poderia, por exemplo, pedir para ele dar um get, informar o ID e ele já mostrar esse ID aqui no nosso navegador. Quando a gente colocar localhost, por exemplo, o ID 1, aí ele já ia mostrar o cadastro aqui do usuário. Então vamos ver aqui como é que a gente faz para chamar essa rota aqui dentro. Aqui na entidade não é, no repositório também não é, então a gente vai fechando essas partes aqui. No propriedades não é, na aplicação pode ser que a gente faça isso na aplicação, mas aqui a gente não vai mexer no controlador mais. No usuário service aqui ele já está fazendo aqui usuário, atualizar, usuário listar, buscar, usuário save, beleza. Cadê aqui? O usuário não encontrado, ele não vai mexer. Agora eu vou pedir para ele me mostrar como é que eu faria para cadastrar um usuário. Como eu faria para cadastrar, para inserir um cadastro de usuário no banco de dados pelo através do exemplo acima, onde ficaria, vamos deixar só isso aqui, vamos deixar ele me dizer como é que eu faria isso. Por exemplo, suponha aqui, ó, vou criar o usuário e vou fazer isso aqui. Aí eu vou dizer onde eu adicionaria esse código, em qual classe. Private no service, ele está dizendo aqui, mas vamos ver de novo. Enquanto ele cria lá, apareceria um cadastro no banco de dados. Você precisa criar uma instância do usuário para encher os atributos. A gente pode copiar isso aqui e vir na aplicação, né? A aplicação já está rodando aqui no principal. Só que aqui vamos importar aqui o usuário para ver se é isso. Aqui já reclamou. Em algum local aqui que a gente tem que adicionar só esse códigozinho. Vamos olhar lá, vamos ver se ele já executou, está executando de novo. Aí ele diz aqui, ó, no service a gente vai criar aqui, ó, esse métodozinho aqui. Então vamos vir aqui em service,
Cadê service? Aqui. Esse aqui não já tem aqui, eu não vi, né? Cadastrar usuário, já passa o objeto usuário. Acho que ele não entendeu a minha pergunta, então vou ser mais específico. Como eu faria para cadastrar o usuário de nome Olival Paulino, de e-mail olivalpaulino@gmail.com. Isso aqui é fictício, viu? E idade 29. Idade 29. Aí agora ele vai mostrar aonde eu adicionaria esses parâmetros. Ó. Usuário service.criar. No controlador ele está mostrando aqui, tem um método post, lá, mas ainda não ficou claro. Deixa eu ver aqui. Como executar esse código na classe principal da aplicação, que é só para testar mesmo. Cadê o código? Criar main. Aí aqui ó, Spring Boot Application, era isso aqui que eu queria. Post, isso, constructor. Ele pediu para adicionar um usuário service, que já tem um main rodando lá. Aqui ó, na minha aplicação já tem um main rodando, aí ele pediu para adicionar um usuário chamado service, que é para que vai utilizar a classe service. Aí na classe service lá tem um método chamado de criar usuário, e eu vou simplesmente vir aqui na aplicação e adicionar esse método, que é para dar uma tipo uma inicialização aqui. E ele está procurando no método criar usuário que não tem. Aí o método criar usuário ele já deu aqui, ó. Cadê? Foi aqui em cima. Foi criar usuário, que foi adicionado lá no service. Aí eu só copio isso aqui. Venho para o meu service. Vou procurar um local aqui e vou pedir para ele adicionar. Ele já adicionou. Set idade. Vamos ver porque ele está reclamando aqui de idade. Novo usuário, a gente tem que ir lá na classe do usuário para verificar aqui long, nome, e-mail, senha. Aqui é senha. Aí aqui no lugar de idade eu vou mudar para 7 senha. Cadê? É só que ele recriou um exemplo totalmente diferente. Aí aqui 7 senha. E aqui eu vou passar a senha. E aqui eu vou passar uma string senha. Ou seja, com o conhecimento que eu já tenho, eu consigo modificar o código que ele criou, deixar do jeito que eu preciso. Na minha aplicação aqui, ao invés de ser uma idade, eu vou passar uma senha aqui chamada root como parâmetro e beleza. Atualizou aqui, ele está reinicializando a aplicação. Vamos olhar se já tem algum cadastro aqui nessa tabela. Select tudo from, o nome da tabela é usuário. É usuário só? É. Já tem um cadastro no banco de dados, ó. Usuário, com o nome Olival Paulino, e-mail tal. Se a gente vir aqui em localhost e atualizar, será que ele mostra alguma coisa aqui com ID 1 nessa rota? Cadê aqui? Vamos olhar no controlador se é só isso mesmo que tem. Essa parte aqui já é um extra, a gente já cumpriu aqui get mapping, onde a gente simplesmente pede o ID no get mapping. Então vamos olhar aqui de novo. Beleza, vamos botar barra 1. Ele ainda não está mapeando aqui para o banco de dados, que eu estou informando aqui o ID do tipo long, buscar o usuário por ID, response usuário, no service. Se a gente vem aqui em service, a gente vem aqui em buscar o usuário from ID, login, find by ID e retorna o usuário que ele conseguir.
Então se a gente vier aqui, em teoria já está tudo completo, tudo certinho. Mas essa parte aqui que a gente vai ter que adicionar algumas modificações para aparecer aqui. Já era para aparecer logo, ao meu ver. Deixa eu ver se tem que colocar alguma coisa desse tipo aqui. ID igual a 1. Não. Ou então só número 1. Também não. Localhost 1. O ID aqui tá pegando por você, controlador, getMap, responsa usuário. API, que eu tenho que acessar isso aqui, ó. API usuários. Não é na parte principal nessa rota aqui, API usuários barra 1. Isso. Aí agora ele achou o endereço do banco de dados através de uma requisição HTTP do tipo GET, onde ele pegou a informação que está lá no banco de dados e jogou para o servidor Tomcat para que apareça aqui no navegador. Ou seja, o ID virou, tudo aquilo virou um arquivo .json que eu poderia simplesmente mandar para o meu front-end e meu front-end ia preencher todos os campos bonitinho lá. Ou seja, a gente gastou 41 minutos para criar uma aplicação do tipo RESTful com Spring Boot, utilizando .xml com Maven, onde a gente criou aqui a arquitetura do projeto. A gente só não mexeu no config, que o config a gente fez aqui através do application.properties. A gente configurou a parte de acesso ao banco de dados MySQL, onde a gente só precisou criar o banco de dados. Tem aqui os usuários, ele atualizou a tabela. A gente criou aqui os pacotes, fechar tudo isso aqui para mostrar. Criou o pacote, isso aqui a gente não utilizou, vou deletar. Vem aqui em refactor, rename, delete, isso. Deletou ele aqui. A gente só tem aqui, ó, a aplicação principal, que é essa. Aí a gente teve o pacote controller, que é para gerenciar todas as rotas que a gente consegue acessar através do navegador. A gente não vai testar tudo isso aqui para deletar nem nada. Nem podia até fazer um delete aqui, mas não vamos fazer. Aqui a gente não utilizou a exceção, a gente pode apagar também, mas deixa aí. Aí tem aqui o model, que é onde ele criou a entidade através de uma classe Java que ele mapeou para o banco de dados, que tem as colunas ID, nome, e-mail e senha, onde eu posso também utilizar a mesma classe em Java para instanciar o usuário, como a gente fez aqui, instanciar o objeto aqui nesse método init, onde ele está rodando aqui como o construtor. Aqui é só um teste, mas a gente poder fazer isso através de criando uma interface do usuário front-end e adicionando esses dados. Só que ia ficar muito complexa a aula, ia ficar muito grande. O repository, que ele pode procurar através do find by e-mail, ou seja, é uma interface que está estendendo o JPA, que recebe uma classe do tipo usuário e um ID. Aí através desse usuário ele utiliza a implementação do próprio Java do Pitnell para encontrar um usuário através do e-mail e já prepara ele através desse objeto para ele ser recebido em algum local. E aqui tem um usuário.self que simplesmente utiliza o repository para já utilizar os métodos prontos que o JPA disponibiliza, como o método save para já salvar o usuário. Ou seja, a gente passa um objeto e ele se preocupa com toda a parte do MySQL por baixo. A gente não tem que saber disso. Ou seja, o Spring Boot ele tipo facilita isso para que você pegue um objeto do tipo Java e ele simplesmente destrinche ele ali e um comando MySQL, por exemplo, insert into na tabela usuários, o nome, o e-mail, a senha e passa os valores já de uma vez só, ou seja, a gente não precisa se preocupar com MySQL. Só passar aqui o objeto ele já faz tudo, porque ele já importa aqui da interface repository o JPA e o JPA já abstrai tudo isso através dos métodos .save para salvar o usuário, para atualizar também a mesma coisa, ou seja, cadastrar e atualizar o mesmo método. Para buscar, ele já tem um método chamado find by ID padrão, ID, onde a gente tem que passar só o ID. A gente tem como encontrar aqui, ó, todos os usuários cadastrar com find all, ou seja, esses métodos aqui que ele está acessando a gente não implementou não, isso aqui já é do JPA. Aqui tem como atualizar o cadastro, você passa tudo, ó, e o método que você vai chamar no final o save, que é passar só o usuário com os dados atualizados, um ID, eu passo o ID para ele pesquisar onde ele vai buscar, e aqui ele já
pego o usuário para que faça isso. Aqui eu meto excluir. Ou seja, com o chat GPT aqui a gente pode brincar bastante com a tecnologia que a gente quer aprender, testando, e depois você pode simplesmente pedir para ele complementar, como ele fez o caso. A gente não precisou criar do jeito que ele queria, a gente modificou de acordo com a nossa necessidade, ver o que estava encontrando, a gente foi corrigindo e assim a gente foi deixando a aplicação pronta. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do resultado, gostou do código, deixa seu like, seu comentário, compartilha com a galera e até uma próxima.